Pai, te agradecemos e louvamos o teu nome nesta manhã, porque o Senhor tem sido fiel, tua graça tem nos alcançado dia após dia. Nós nos colocamos à tua disposição neste momento para ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrá-los que esta live ela vai para o meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você já se inscreveu no meu canal lá no YouTube? Então se inscreva, você ative lá o sininho de notificações, curta as mensagens, faça comentários, isso é muito importante, é uma maneira também de você abençoar o meu ministério. Quando você faz isso, cada vez que você curte, que compartilha, faz um comentário, o Instagram, o YouTube também entende como um conteúdo relevante e ele naturalmente divulga mais as mensagens, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Obrigado aqui, Cristina Lopes. Obrigado, Cristina Lopes Isidoro. Adquiriu mais outro selo na live. Que o Senhor te abençoe. São 3 selinhos até agora. Para aqueles que chegaram nesse momento, você pode contribuir através do selinho na live ou do Pix, que está marcado aí, está fixado para vocês conferirem. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Vamos começar esse nosso encontro e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixe o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, aberto aí, deixa aberto, porque a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas eu quero perguntar, você está sofrendo? Você tem chorado por causa de dores e lutas? Quais são suas dores? Quais são suas lutas? Hein? Você está sofrendo? Qual tem sido o motivo ou os motivos do teu choro? Obrigado, Pati Procópio, minha amiga. Obrigado pelo selinho na live. Deus te abençoe. Mas me falem, escrevam aí, por favor. Me contem. Você está sofrendo? Você tem chorado por causa de dores e lutas? A Débora, minha amiga tão querida, colocou aqui, sim, principalmente a dor da separação, o luto. Pois é, minha amiga, que o Espírito Santo console o seu coração e da sua família. Acompanhamos você, oramos por você nesse momento de perda e de dor da sua casa. Você e sua família são preciosos e queridos demais, viu? Que o Senhor alcance vocês com um consolo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos lá. A Juraci disse que as lutas que ela tem enfrentado na saúde, na família. Vamos lá, escrevam. Você está sofrendo? Você tem chorado por causa de dores, lutas? A Gigi escreveu fracasso em várias áreas. A Maria Botelho, alcoolismo, esposo e irmão. Indiferença das pessoas, o medo, o emprego. A Heloísa escreveu, minha família se acabou e estou passando por uma dificuldade financeira. A Mércia, divórcio na família. Gabriel, sim, estava vivendo uma vida muito errada. Salé, a Sally Ferri, sim, temos muitas dores e lutas no dia, luto, medo, financeira, família. O Carlos Costa escreveu financeira, vida profissional. Cirurgia da cabeça da minha irmã, saudades do meu grande amigo Zeca que faleceu, choro muito pela falta dele. Olha só. Você que está chegando agora, a minha pergunta foi a seguinte, você está sofrendo? Você tem chorado por causa de dores e lutas? Hein? Qual tem sido o motivo do teu choro? Qual tem sido o motivo do teu choro? Vamos lá, escrevam para que eu possa ler. Vamos lá. A Kátia escreveu divórcio e o pai da minha filha esqueceu dela. Sônia,
sim, está sofrendo. A luta, a família, a área financeira. A Lígia Berton, saúde da minha filha. O Alan escreveu pelo Brasil. A Edna Linhares, o falecimento do irmão. Isabel Lopes, muito obrigado, viu, pelo apoio aqui que você está dando através do selinho. Comprou mais um selinho. Obrigado, viu, querida? Deus te abençoe. A Ana Paula, lidar com o emocional neste momento. A Fernanda Mello, a falta do meu pai. Eliane e Cristina, meu filho é homossexual, ela está chorando por isso. A Márcia está chorando pelo mundo. A Paty Procópio, saúde mental da minha mãe, área financeira e familiar, o que mais? Minha família, finanças, saúde, física e emocional. Flávio escreve família e vida financeira. Enfim, pelo vício de cigarro do meu marido. Estou lendo o que vocês estão escrevendo, pessoal. Estou lendo. O Gabriel escreveu no sábado: Deus me mostrou tudo o que estava de errado. Desde então está sendo muito difícil. A Eunice Hernandes: preocupação, dificuldade, aprendizado da escola do que meu filho tem, não consegue ler, ele tem 18 anos. Daisy, a pergunta é: você tem sofrido? Você tem sofrido esses dias? Está sofrendo? Você tem chorado por causa de dores e lutas? Qual o motivo do teu sofrimento, do teu choro? Por que você tem chorado? Essa tem sido a nossa pergunta aqui. É isso, meus amigos. Eu creio que a gente pode já entrar no tema. E eu quero ler com vocês mais uma vez este texto que nós lemos na segunda-feira. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, por minha causa, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre esse tema aqui. É a continuação. Na segunda-feira nós vimos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Foi a primeira bem-aventurança. Hoje nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. Bom, mas vamos lá. A pergunta que eu faço também, como eu fiz logo no primeiro tema, é: será que alguém pode ser verdadeiramente feliz? Você é feliz? O que é ser feliz? Como encontrar o caminho, gente? Como é que a gente pode encontrar o caminho da felicidade? Como? Amigos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus ensinou os seus discípulos sobre felicidade. O que nós aqui lemos está falando sobre felicidade. Essa pregação ela ficou conhecida como o Sermão da Montanha, que vai dos capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Foi o sermão mais poderoso de toda a história do cristianismo até os dias de hoje. Foi este sermão aqui.
E hoje nós vamos refletir sobre o versículo 4, em que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É a segunda bem-aventurança. Lembrando que a primeira bem-aventurança nós vimos na segunda-feira. Hoje, quarta-feira, estamos vendo a segunda bem-aventurança. Segunda-feira nós vimos sobre os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos ver: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu queria lembrá-los de que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E bem-aventurado no grego significa um estado de felicidade. Felizes são, né? Jesus então está dizendo que é possível ser feliz. Se você tinha alguma dúvida até agora, até este momento, sobre a questão da felicidade, se é possível ou não, saiba que, com base na palavra de Deus, é possível sim ter uma vida feliz neste mundo, apesar das dores, das lágrimas, das angústias, das tristezas e sofrimento. É possível ser feliz. É possível. Mas há uma diferença, como nós temos visto nestas lives. Há uma diferença entre ser feliz aos olhos da sociedade, ou aos próprios olhos, e ser feliz aos olhos de Deus. Mas eu pergunto, você tem chorado? Você tem chorado? Você precisa entender que a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro encharcado de lágrimas. Nas histórias bíblicas, muitas pessoas choraram. Muitas pessoas. Você vê, por exemplo, Jeremias, os profetas, né? Os profetas eram chorões. Pedro chorou o seu pecado. Jesus chorou a morte do seu amigo. Então a Bíblia é um livro encharcado de lágrimas. E por que nós choramos, pessoal? As lágrimas, de um modo geral, são uma expressão dos nossos sentimentos, daquilo que é forte demais para guardarmos dentro de nós. É um mecanismo, gente, é um mecanismo natural do nosso corpo em relação às nossas emoções. Nós choramos. E todos nós aqui, sem exceção, em algum momento da vida, teremos vontade de chorar. Já choramos. E teremos vontade de chorar. Não há quem escape disso, gente. Não há. O fato de nós termos esperança em Deus, termos confiança em Deus, não significa que nunca mais nós iremos chorar, pessoal. Não. Porque a vida não é indolor. A vida se desenrola em um terreno de lutas. A nossa caminhada neste mundo, ela é marcada por decepções, por aflições, não é? Por fraquezas, por fracassos, erros, angústias. A nossa vida aqui neste mundo é marcada por sofrimento, catástrofes naturais, inseguranças, enfermidades físicas e até mesmo o luto. E a vida é assim, gente. Às vezes nos faz chorar. É terrível aquela frase quando dizem, né, que é a frase popular: homem que é homem não chora. Vocês já ouviram essa frase, né? Você sabe que às vezes dentro das nossas igrejas a gente só tira o homem que é homem não chora, a gente coloca crente que é crente não chora. Não, irmão, você não pode chorar. Que crente é só vitória, crente é só conquista. Não chore, não chore a sua perda. Isso é um engano, gente. Isso é um tremendo engano. Porque há momentos que nós choramos sim. Não se sinta culpado por isso. Não carregue esse fardo, esta culpa por chorar. Inclusive dizem que chorar é bom. Lava a alma. De fato, após o choro, a gente tem uma sensação de leveza. Você também se sente assim? Parece que quando a gente chora, né, junto com as lágrimas, nós tiramos aquele nó que aperta a garganta e sufoca o nosso coração. A gente se sente aliviado.
Nós nos sentimos renovados após derramar algumas lágrimas. Então chore, se tiver que chorar, chore. Chore. Tem gente que acha que chorar não é ser espiritual. Você precisa entender que a nossa espiritualidade não é descolada da nossa humanidade. Para eu ser espiritual, eu não preciso jogar o meu lado humano fora. Entende? Tem gente que tem essa ideia. Aí, quando alguém morre na família, fala, não pode chorar. Ou então dizem assim, olha, você viu que irmã de fé. Olha, aquela irmã não chorou a morte do marido, ou não chorou a morte do filho, não chorou a morte do amigo. Que irmã de fé? Não é fé, gente. Isso não é fé. Isso chama-se negação da realidade. Tem nada a ver com fé. Se tiver que chorar, chore. Para você ser espiritual, você não precisa jogar o seu lado humano fora. Tem gente que pensa que para ser espiritual precisa se tornar um anjo, desencarnar. Não. Para você ser espiritual, basta você ser você mesmo, do jeitinho que você é. Porque Deus aceita, Deus recebe você do jeito que você é. Com os teus erros e com os teus acertos. E Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Então, gente, quando a gente chora, a gente se sente aliviado. A gente se sente renovado. E aí fica claro para a gente, fica muito claro o porquê lá no livro do Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É a Bíblia que diz isso. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, isso significa que a gente chora, que Deus sabe que a gente chora. Deus não despreza as suas lágrimas, Ele as acolhe. É o que diz a Bíblia. Então Deus enxugará, naquele grande dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas até lá, até chegar lá, haverá choro. Haverá pranto, haverá lamento. Há lágrimas. Há lágrimas de perda, há lágrimas de culpa, há lágrimas de alegria, de compaixão, de sofrimento, há lágrimas de saudade, há lágrimas de amor, há lágrimas de cuidado. Enfim, gente. Enfim. Portanto, você que tem chorado, não se culpe. Você que tem chorado, não se sinta um estranho, um ET. Não. Esta geração das redes sociais, esta geração facebookiana, em que todo mundo parece sempre feliz, gente, isso é cenário. É virtual, não é real. Você consegue compreender isso? Que às vezes a gente olha no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, a gente olha as fotos, todo mundo sorrindo, e a gente pensa assim, puxa, será que só eu que sofro na vida? Só eu que tenho problema na vida? Eu vejo todo mundo sorrindo e contando só vitória e só conquistas. Será que eu que choro apenas? Gente, isso... Então, entenda o seguinte, você que chora não se culpe não, porque esta geração das redes sociais, em que todo mundo parece sempre feliz, isso aí é virtual. Isso é cenário, não é a realidade. Porque tem muita gente que sofre. Muita gente que você vê na foto lá no Facebook, no Instagram, que está sorrindo, mas estão sofrendo, estão enfrentando lutas, estão chorando muito. E eu queria meditar com vocês, aqui nesta manhã, sobre alguns aspectos importantes deste versículo 4. O que é que diz, mais uma vez, eu vou repetir, o que é que disse Jesus aqui no versículo 4? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos meditar neste trecho. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são, vamos analisar aqui. Bem-aventurado primeiro. Bem-aventurados são. Primeira parte da frase.
Bem-aventurados são. Queridos, as bem-aventuranças, como eu disse na primeira parte desta série, né, na primeira ministração, são como um mosaico. As bem-aventuranças são como um mosaico. Cada versículo, cada bem-aventurança compõe uma peça extraordinária de características sobre o caráter de um cristão que realmente ama Deus e teme ao Senhor com todo o seu coração. Então, as bem-aventuranças a gente pode comparar a um mosaico. E cada bem-aventurança é uma peça que completa esse todo. Mas quem é que pode ser um bem-aventurado? Quem pode ser um bem-aventurado? Aos olhos de quem, gente? Aos olhos de quem uma pessoa pode ser feliz? E aqui está a chave para a gente compreender esse texto. Nós sabemos, amigos, que a felicidade do mundo contemporâneo é vista de muitas maneiras. Há pessoas, por exemplo, que acham que ser feliz é ter coisas, é ter dinheiro, é ter beleza, é ter poder, bons relacionamentos, conhecimento, o controle do futuro e tantas outras coisas. Tem gente que pensa que isso é ser feliz. E essas expectativas e conceitos de felicidade não tem nada a ver com aquilo que diz a Bíblia, as Escrituras. O conceito de Deus sobre felicidade é diferente. O conceito de Deus sobre felicidade está aqui nas bem-aventuranças, pessoal. Esse é o conceito de Deus. O que significa, na verdade, o que fica evidente aqui é que a felicidade que o texto está apresentando é aos olhos do Senhor. Está evidente para nós aqui em Mateus 5. É aos olhos dele. E então eu vou perguntar para você. Aos olhos de quem você quer ser feliz? Aos olhos dos homens? Aos olhos dos seus amigos do trabalho? Aos olhos dos seus vizinhos? Aos olhos de quem você quer ser feliz? Aos olhos da sociedade? Gente, em primeiro lugar, nós devemos querer ser felizes aos olhos do nosso Deus. Não adianta você ser aprovado por alguns e não ser aprovado por Deus. Não adianta você ter boa reputação e não ser aprovado por Deus. Não adianta você ser uma boa pessoa e não ser aprovado por Deus. Não adianta você fazer obras sociais e não ser aprovado por Deus. Há muitas pessoas frequentando as igrejas, pessoal, mas não estão aprovadas por Deus. Mas eu tenho certeza de que todos nós queremos de verdade, de coração, sermos aprovados pelo Senhor. Nós queremos ser felizes aos olhos de Deus. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Quantos aqui querem ser felizes aos olhos de Deus? Dá um joinha para mim aí, para eu poder ver se você está comigo. Vamos lá. Quantos querem ser felizes aos olhos de Deus? Vamos lá, se manifestem. Vamos ver se a gente está junto, na mesma página. Que bom, gente, que bom. Muito bom. Legal, vamos continuar. Vamos continuar. Aí, na mesma frase diz: bem-aventurados são, segunda parte, os que choram. Anote aí, os que choram. Número 2. Os que choram. Gente, quem pode ser feliz? Quem? Felizes, diz o texto, são os que choram. Aí eu pergunto para você, será que é esse o conceito da sociedade sobre felicidade? Será? Não, pelo contrário. A maioria das pessoas crê que felizes são aqueles que vivem sorrindo.
A maioria crê que que os felizes são aqueles que vivem comunicando socialmente a sua alegria. E muitas pessoas que apertam a sua mão e sorriem para você, no fundo da alma, não são felizes. Não são. E aqui Jesus diz algo que é aparentemente estranho. É estranho o que Jesus está propondo aqui, se você for pensar friamente. Porque, veja só, como é possível combinar o choro com a felicidade? Normalmente a gente fala, poxa, felicidade, vamos expressar alegria, é barulho, é festa, não é verdade? E aí Jesus vai pelo caminho diferente. Ele diz que quem chora é feliz. Então como combinar o choro com a felicidade? Dá um nó na nossa cabeça. Parece que é estranha a proposta de Jesus. Jesus está dizendo que felizes aos olhos de Deus são aqueles que estão chorando. Mas como pode ser feliz uma pessoa chorando? Você pode perguntar para mim, Ronaldo, como é que pode ser feliz uma pessoa chorando? Olha, amigos, muitos estão chorando pela morte de um ente querido. Outros estão chorando por uma enfermidade, como vocês escreveram aqui, pela fome, pela miséria que passam dentro de casa. Outros estão chorando porque sofreram injustiças terríveis. Outros choram pelo desemprego, por uma crise financeira. Tem gente aqui chorando por um filho que se perdeu. Outros estão chorando pelos sofrimentos da vida. Enfim, gente, tem gente chorando de tantas maneiras e por diversos motivos. E nesse sentido, infelizmente, deixa eu dizer para vocês, nesse sentido, infelizmente, nem todas as pessoas que choram serão consoladas. Porque, veja só, a questão é que nesse texto aqui, veja, nesse texto, Jesus está falando de um outro tipo de choro. Ele está falando de uma qualificação do choro, de uma qualidade do coração. Que tipo de choro é esse, então, que Jesus está falando? É o choro por causa das nossas próprias culpas. É o choro por causa das nossas próprias fraquezas, erros, fracassos. É o choro de quem tem um coração quebrantado. Então, meu irmão, minha irmã, não despreze as lágrimas que o pecado produz. Não despreze as lágrimas que o pecado produz. Esse choro tem um grande valor existencial. Por exemplo, as lágrimas de Davi. Davi pecou contra Deus. Você conhece já a história de Davi. Ele matou o marido da mulher com quem ele estava adulterando. Ele mentiu, enganou, ele fez besteira. E quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan no seu pecado, a Bíblia diz que ele chorou. E aí no Salmo 6, versículo 6, ele disse o seguinte: eu já estou cansado do meu gemido, do meu choro. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui está as lágrimas de Davi. Quer ver outro exemplo? As lágrimas de Pedro. Sim, Pedro pecou também. Pedro negou Jesus. E convenhamos aqui, toda traição é cruel, gente. É verdade. Mas trair um amigo na hora da sua maior necessidade é de uma tamanha maldade, é de uma maldade sem tamanho. Foi o que Pedro fez. Na hora que Jesus mais precisou, ele saiu fora. E ele era o cara, né, que vinha e dizia: olha, eu estou com você, Jesus. Eu dou a minha vida por você. Não, se alguém quiser
fazer um mal contra você, não, pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar, estamos juntos, vamos até o fim juntos. Se tiver que dar a vida por você, eu dou, eu entrego e tal. E aí na hora que Jesus mais precisou, Pedro negou, virou as costas. Gente, é o que eu disse, a traição ela é cruel, a gente sabe disso. Mas trair um amigo na hora da sua maior necessidade, quando ele mais está precisando, é de uma maldade sem tamanho. Jesus havia dito para Pedro sobre essa traição. Ele já havia cantado essa bola, ele já havia dito isso. E quando Pedro traiu e se lembrou das palavras de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 62. Pedro chorou amargamente. Citei aqui dois exemplos, hein? Citei o exemplo de Davi e de Pedro. Mas eu quero dizer para vocês que diante de tudo isso, há boas notícias. Porque as nossas lágrimas, gente, têm valor. Por isso que o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Davi, gente, quebrantado pelo seu pecado, ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 1 e 2. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu descobri como é feliz a pessoa que tem as suas culpas perdoadas. Meus amigos, você que está carregando um fardo de culpa sobre os seus ombros, saiba que o perdão de Deus é maior. A graça de Deus é superabundante sobre os pecadores que não têm medo de admitir os seus erros. Apesar de pecarmos, gente, e entristecermos o coração do Senhor, Ele é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que vai nos buscar nos buracos mais fundos desta vida, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, não jogue fora essas lágrimas, porque a Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios 7,9, a Bíblia nos diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo, que é aquela que traz culpa, produz morte. Obrigado, Dejal, pelo selinho que vocês compraram, viu? Deus abençoe, queridos. Obrigado. Então, gente, Deus não despreza as suas lágrimas. Sabe o que Deus diz? Deus diz assim, lá em Isaías 57, 15. Deus diz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57, 15. Então, gente, Deus está bem perto do contrito e do quebrantado de alma. As suas lágrimas podem adubar a terra para um novo começo. As suas lágrimas podem ser sementes, água, adubo, fertilizante de um novo tempo. As mudanças que as lágrimas podem produzir, olha, queridos, servirão inclusive de testemunho para as pessoas. Portanto, não despreze suas lágrimas, pois elas são muito importantes na história, na sua história de vida. Quando nós estamos quebrantados, chorando as nossas fragilidades, aí Deus nos abençoa. Não adianta apenas chorar. Tem que haver um coração, tem que haver, na verdade, no coração, uma sincera dependência de Deus, que diz: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Você já fez isso na sua vida? Você já fez essa declaração na sua vida? Você já chorou por causa da sua miséria? Você já chorou por causa da sua maldade, dos seus pecados? É desse tipo de choro que Jesus está tratando aqui. É desse tipo.
Bem-aventurados os que choram. E agora, terceiro e último. Nós vimos bem-aventurados são. Segundo, os que choram. Terceiro, anote, pois serão consolados. Você observa que nessas bem-aventuranças, para cada qualidade apresentada, tem uma promessa de bênção. Vocês observaram isso? Então Jesus mostra no sermão dele, tem uma qualidade e uma promessa de bênção. Então ele vai lá, bem-aventurados os pobres em espírito, uma qualidade. Promessa de bênção, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, qualidade. Bênção, pois serão consolados. E assim por diante. Interessante isso. E é interessante observar que o verbo aqui está no futuro. Porque diz o texto, serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Talvez, gente, porque ainda não choramos pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Mas para esse tipo de choro, há dois tipos de consolação na Bíblia. Um para os nossos dias e o outro para o final dos tempos. Anote isso. Há dois tipos de consolação na Bíblia. Um para os nossos dias e outro para o final dos tempos. Para os nossos dias, um consolo para hoje. O que é que diz a Bíblia lá em João 14, versículo 16 em diante? Versículo 16 e 17. João 14, 16 e 17. Jesus disse para os seus discípulos, eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo está aqui hoje? Você sabia? Que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje? Ele é o Consolador que nos consola a cada dia nos momentos difíceis. Quando parece que não há ninguém que possa ajudar, quando não adianta mais nenhuma palavra bonita, nenhum discurso triunfalista ou pensamento positivo, né? Quando nenhuma estratégia humana resolve, nenhum amigo aparece. Gente, é nessa hora, pela graça, mediante o choro de um coração quebrantado que confessa o seu pecado, que o Espírito Santo nos consola. Um consolo que inunda a nossa vida e a nossa casa. Você está sofrendo? O Espírito Santo quer te consolar. E se Deus ainda está permitindo que você passe por este vale, saiba que Ele está no controle e jamais te abandonará. Ele vai te dar a vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu disse para vocês que há dois tipos de consolação na Bíblia. Um para os nossos dias e o segundo para o final dos tempos. Uma consolação final. Como é que é isso? No livro do Apocalipse, que descreve a volta de Jesus e o triunfo da igreja, lá no capítulo 21, fala do consolo final que nós teremos. E aí diz, né, no versículo 4, Apocalipse 21, versículo 4, diz que um dia Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Enquanto vivemos aqui nesta terra, nós temos o Consolador. E um dia, quando partirmos daqui, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima lá. Aqui na terra nós temos o Consolador, mas lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais choro, nem lamento, nem dor, nem pranto, nem tristeza. Louvado seja o Senhor por aqueles que choram. Felizes aqueles que choram com justiça. Felizes aqueles que choram porque são pobres de espírito. Felizes aqueles que choram porque têm coração quebrantado. Felizes aqueles que choram porque são humildes, não são arrogantes. Esses, sim, aos olhos de Deus, são verdadeiramente felizes. Porque um dia, gente, todo sofrimento cessará e você receberá a última e principal consolação. Deus enxugará as tuas lágrimas e você nunca mais vai chorar.
Nunca mais. Eu quero concluir com vocês a mensagem aqui para nós orarmos. Você tem chorado por causa de dores e lutas? Lembre-se do Salmo 30, versículo 5. Lembre-se. Lembra o que está escrito lá? O que é que diz? O choro pode durar o quê? Uma noite. Mas a alegria vem de manhã. Lembre-se, você que tem chorado por causa de dores, de problemas, dificuldades, lutas na família, luta financeira, enfermidade, seja o que for a sua luta. Lembre-se do Salmo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Creia nesta verdade, creia nesta promessa. A alegria chega para aqueles que choram quebrantados na presença de Deus. Este salmo, gente, Salmo 30, versículo 5, foi escrito por um dos homens que mais sofreu na face da terra, Davi. Foi Davi que escreveu. Ele foi um dos homens que mais sofreu. A gente pensa, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Tem muita gente que pensa que ser homem segundo o coração de Deus é alguém perfeito, que não tem problema, que não enfrenta dificuldade, que não peca, que não erra na vida, que faz tudo direitinho, que é o nota 10 em todas as matérias, ele é o top de linha, ele é o bom. Mas não, gente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sim, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele era humano como eu e você. E sofreu até mais do que muitos de nós. Foi um dos homens que mais sofreu na terra. Sofreu perseguição, sofreu problemas na família, com filhos, e traições, e dificuldades, adultério, e manda matar fulano. É uma loucura. A família de Davi estava bagunçada. Ele não tinha uma vida redondinha, toda certinha, mas ele era um homem especial, diferenciado, porque ele era um homem que se quebrantava na presença de Deus. E a alegria chega para aqueles que choram quebrantados, humildes na presença de Deus. Então este Salmo 30, versículo 5, né, este Salmo 30 foi escrito por um dos homens que mais sofreu. E aí, então, lembrando aqui até outro, Jó, né? Jó teve perdas terríveis, e outros homens mais. E ele agora, e Davi agora, garante por experiência de vida. Ele está falando de experiência de vida aqui. Que o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. É isso que ele está dizendo. Olha, gente, eu também sofri. Eu vivi tempos difíceis, eu chorei muito. Mas o que eu posso testemunhar a vocês é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. É isso que Davi está falando para mim e para você nesta manhã, no dia de hoje. Quem sabe você precisa dizer hoje isso a Deus. Pai, eu quero chorar por reconhecer os pecados da minha vida. Eu quero chorar por ver tanta maldade neste mundo. Eu quero chorar por ver tanta gente sofrendo, sendo humilhada. Eu quero, Pai, ter um coração humilde, sensível, quebrantado. Quem sabe você já tem chorado assim. Quem sabe? Mas saiba que a alegria vem de manhã. Na hora certa ela chega. E naquele dia, quando estivermos face a face com o Senhor, Ele vai enxugar os seus olhos e não haverá mais lágrimas. Creia nisso em nome de Jesus. Por isso você pode louvar a Deus todas as manhãs, porque a fidelidade dele se renova na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Grande é a fidelidade do Senhor. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele irá transformar o seu pranto em verdadeira alegria. Vai tirar as vestes de luto e dar a você vestes de louvor. Creia nisso. Você quer receber o consolo de Deus? Então você pode dizer hoje para Ele: Pai, eu quero o teu consolo. Eu quero que o teu consolo chegue na minha vida. Eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu quero orar junto com você nesta manhã, em nome de Jesus. Ô Pai, que bom é sabermos que a Tua palavra é viva e eficaz, que a Tua palavra é a verdade, e nós cremos na Tua palavra, nós cremos nessas verdades contidas nas Escrituras. Obrigado, Senhor, por esta palavra, nesta manhã. Obrigado por sabermos que somos bem-aventurados. Nós aprendemos hoje sobre a segunda bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Obrigado porque sabemos que no nosso choro o Senhor providencia consolo para cada um de nós. O consolo está disponível. Enquanto estamos aqui na terra, o Consolador está aqui para nos consolar, o Espírito Santo. E quando nós partirmos daqui, estivermos com o Senhor enxugará dos nossos olhos para sempre toda lágrima. Louvado seja o teu nome, e não haverá mais lamento, tristeza nem dor. Ô Senhor, nós cremos nisso e recebemos com gratidão no nosso coração esta ministração, esta mensagem do dia de hoje. Nós queremos pedir o teu toque sobre a nossa vida. Eu quero pedir nesse momento que o teu Espírito Santo, o Consolador, esteja alcançando cada pessoa que está chorando. São vários motivos. Alguns perderam entes queridos, outros estão vivendo uma dificuldade financeira, outros estão desempregados, outros estão enfermos com problemas na sua saúde física ou emocional. Senhor, providencia, Senhor, a cura agora em nome do Senhor Jesus. Quantos estão chorando, Senhor, pela perda de um filho para as drogas? Ô Senhor, tem misericórdia dessa casa, dessa família. Senhor, aqueles que estão enfrentando um divórcio, que estão chorando por esta perda. Senhor, envia a tua provisão, envia o teu consolo, envia a tua paz, a paz que sobrepassa todo entendimento, que alcance neste dia a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, que eles sejam tocados profundamente, Senhor, por esta palavra, por esta ministração, e que eles possam entender que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados, o consolo virá. Nós cremos assim, Senhor, declaramos, profetizamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos guarde nesse dia, que a tua mão esteja sobre nós, abençoando, livrando, dando graça, dando discernimento, sabedoria, dando sensibilidade, dando direção certa para tudo aquilo que nós precisamos fazer, para tudo aquilo que precisamos decidir. Em nome de Jesus, nós oramos e somos muito gratos, porque juntos todos nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido e nos levantado, abençoado e dado vitória. Louvado seja o teu nome. Seja assim em nome de Jesus. Amém.